Irmãos, que todos nós possamos pensar com muito carinho nessa palavra do pão nosso que está aqui no meu coração, que eu quero compartilhar. Nós não podemos cair em exageros, né? Em fanatismo. Deus, a palavra de Deus, ela funciona na vida de quem funciona na palavra de Deus. Como tudo na vida, né? Tudo na vida funciona dentro de critérios. As coisas não funcionam de qualquer jeito. Nenhum carro funciona de qualquer jeito, né? Existem critérios, existe manutenção, existe a forma certa das coisas funcionar. E eu quero pensar um texto aqui, que ele está no livro de 1 Reis, capítulo 17, lá aonde Elias é usado por Deus para fazer tantas coisas, e eu quero ler o versículo 2, 3 e 4. 1 Reis, capítulo 17, versículo 2. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: retira-te daqui e vai para o oriente, e se esconde junto ao rio, ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Você vai beber do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Irmãos, em todo o trabalhar de Deus na nossa vida, tem a parte sobrenatural de Deus, mas tem a parte natural que cabe a nós. Veja esse mover na vida de Elias, fogo descer do céu, tanta coisa sobrenatural aconteceu aqui, mas a Bíblia não esconde da gente a parte natural que cabe ao homem. A parte que cabe a nós, que não cabe a Deus. Por que Deus mandou Elias, num período de 3 anos e 6 meses, que Elias profetizou que não ia chover, Deus manda Elias para perto de um ribeiro e fala para ele beber água. Você vai beber do ribeiro. Quando o ribeiro seca, que na continuidade da leitura a gente vai ver que o ribeiro seca, Deus dá outra direção para Elias, que iria proporcionar condições para ele beber água lá da viúva de Sarepta, e operou outro milagre ali. Tanto ela, o seu filho, como Elias foram sustentados. Por que eu estou pensando esse texto? Irmãos, porque às vezes nós podemos cometer o risco de colocar na conta de Deus coisas que não é Deus que vai fazer, coisas que somos nós. Se Deus direcionou o grande profeta Elias para perto de um rio, é porque ele precisava beber água. Então, eu ia até dar uma orientação para alguns irmãos, que nós vamos passar 12 horas aqui em consagração juntos, para eles se hidratarem, né? Beberem água, estarem preparados. Mas por que eu estou usando todo esse texto? Porque às vezes, irmão, a gente não percebe que entra um fanatismo no nosso coração, aonde, sem a gente perceber, nós colocamos na conta de Deus coisas que somos nós que temos que fazer. Não é Deus que vai beber água no nosso lugar. Não é Deus que vai se hidratar. Se fosse Deus, irmãos, que fosse fazer tudo, não tinha um versículo na Bíblia dizendo que a gente tem que buscar sabedoria. Não tinha. A Bíblia toda diria que a gente não precisa fazer nada, que nós podemos cruzar os braços, que Deus vai fazer tudo. Mas essa não é a nossa Bíblia. A nossa Bíblia nos manda buscar sabedoria, nos preparar, manda a gente ler, manda a gente orar, manda a gente se alimentar direito. Então, o que acontece? Estou pegando esse exemplo da água, mas o assunto é amplo. Deus não vai organizar as suas finanças. Deus não vai arrumar a sua gaveta de roupas. Deus não vai arrumar a sua casa. Deus não vai organizar as coisas. Quem tem que se organizar somos nós. Quando veio a palavra de Deus dizendo para o rei Ezequias que ele ia morrer, qual é a orientação que Deus dá para Ezequias? Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. É claro que nós sabemos que Ezequias orou, chorou diante de Deus. Deus deu mais 15 anos de vida para Ezequias. Mas do que o pastor Fernando está falando aqui hoje? De nós, irmãos, assumirmos aquilo que cabe a nós e entregar na mão de Deus aquilo que cabe a Ele. Amém? Essa é a essência do pão nosso de hoje. O grande homem de Deus, Elias, precisava beber água.
Por exemplo, a pessoa pesa 100 quilos aproximadamente. Ela tem que beber pelo menos 4 litros de água. Eu, particularmente, eu sou ruim para beber água. Se eu for beber água em copinho, eu não bebo nem 1,5 litro por dia. Então eu já pego uma garrafona e vou bebendo. Isso faz diferença em tudo na nossa vida. Não apenas a água, mas tudo. Os cuidados que a gente tem com a nossa vida, a organização, coisas que não podemos cruzar os bracinhos e falar assim, eu estou na igreja, eu sirvo a Deus, Deus vai fazer. Né? Eu sou dizimista, Deus é o meu contador particular. Não, Deus não é. Quem tem que se organizar somos nós. Pai, eu te agradeço por essa palavra e peço que o Senhor aumente em nós essa sabedoria prática para agir naquilo que nós temos que agir e colocar nas suas mãos aquilo que é para o Senhor fazer. Em nome de Jesus. Amém.